Você já se sentiu perdido mesmo tentando fazer a vontade de Deus? Já teve planos que pareciam bons, corretos, mas Deus fechou a porta e não explicou o porquê? Isso aconteceu também com o apóstolo Paulo. Ele estava em missão, com tudo preparado, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu de ir. E aí? O que fazer quando Deus nos para no meio do caminho? Hoje a gente vai estudar o texto de Atos 16, 6 a 15 e descobrir como Deus guia os nossos passos, mesmo quando parece que Ele está nos dizendo não. Então pega a sua Bíblia, abre em Atos 16 e vem comigo entender como Deus direciona a nossa vida nos momentos em que tudo parece incerto. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem deste domingo ela está baseada no texto de Atos, no capítulo 16, aonde gostaria de destacar o versículo de número 6 e também o versículo de número 10. E diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Assim que Deus, o Espírito Santo, nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Congregação, pode se sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês já se sentiram em algum momento da vida de vocês que vocês pararam sem saber o que fazer? Algum momento onde vocês tiveram que talvez tomar alguma decisão importante na vida de vocês e vocês pensaram, o que eu faço agora? E talvez por algum tempo vocês não sabiam realmente o que fazer ou que decisão tomar. Vocês já se sentiram assim? Momentos onde vocês pensaram, vou para determinado lugar, vou tomar uma determinada atitude, mas eu não sei o que fazer ou para onde ir? Talvez já teve momentos em que alguém veio conversar com vocês, pedindo talvez alguma ajuda, algum conselho, alguma palavra, e vocês talvez não sabiam o que dizer ou o que falar para essa pessoa? Isso de vez em quando acontece com a maioria das pessoas. Se ainda não aconteceu com vocês, com certeza um dia vai acontecer. Há momentos da nossa vida que nós não sabemos o que fazer, que nós não sabemos qual decisão tomar, para onde ir. E há momentos também em que muitas vezes a gente não sabe o que falar ou o que dizer mediante uma determinada situação. Isso comigo aconteceu essa semana. Vocês sabem, né? Todas as semanas eu tenho que preparar uma mensagem, um sermão, né, para vocês aqui, para a igreja. Porém, o que acontece muitas dessas vezes? Algumas dessas vezes eu fico pensando a semana inteira o que falar, o que dizer para as pessoas que seja relevante para a vida de vocês. Porém, não é sempre que a gente consegue ser ou ter pensamentos que vão ser úteis para vocês. E comigo aconteceu justamente nessa semana. Uma semana que para mim foi bastante agitada, bastante corrida, com muitos afazeres. E eu meditava nas palavras, meditava nas escrituras, porém nada vinha na minha mente. Não conseguia pensar, não conseguia imaginar, não conseguia pensar nada de que fosse de relevante, fazendo todas essas leituras que fizemos neste culto de hoje até agora. Eu pensava, mas o que eu vou falar que talvez eu já não tenha dito? E assim foi, ao longo da semana. Sexta-feira de tarde, que é o momento onde eu já geralmente estou com tudo alinhado, com quase tudo pronto, culto pronto, mensagem pronta, na sexta-feira de tarde ainda não me havia vindo nada na cabeça. Sexta-feira à noite eu tinha estudo bíblico. E mesmo lá durante o estudo bíblico, né, o pessoal aqui que estava lá no estudo bíblico, talvez nem percebeu, mas mesmo durante o estudo bíblico eu continuava pensando e pedindo ajuda, pedindo o auxílio de Deus, pensando assim, e agora, o que eu vou falar nesse final de semana? E continuava pensando com aquilo na minha cabeça. E assim, graças a Deus, Deus me orientou. Deus me disse, vai mais uma vez, leia a palavra, medite de novo, eu vou te guiar, eu vou te conduzir. Aí eu cheguei novamente em casa e li este texto de Atos, no capítulo 16, versículos 6 a 15. Na leitura deste final de semana, este texto de Atos, ele não começa do versículo 6, ele começa do versículo 9. E eu li a partir do 9 ao 15, e pensei, mas o que eu vou falar? Porém, eu resolvi ler um pouquinho antes. Eu resolvi começar a ler a partir do versículo 6. E a partir do versículo 6 mostra algo interessante. Mostra algo que
Às vezes a gente não para pensar, mas muitas vezes Deus nos impede de alguma coisa. E assim, como talvez por algum motivo eu estava até aquele momento impedido de falar ou de saber o que eu iria fazer no final de semana. Até aquele momento eu não sabia o que conduzir, qual mensagem proferir. E quando eu cheguei no versículo 6, o versículo 6 de Atos capítulo 16 diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra da Ásia. Ou seja, esse texto diz que o apóstolo Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito de Deus de pregar a palavra na Ásia. No versículo 7, novamente diz que o Espírito de Jesus não permitiu. Ou seja, Deus às vezes diz não para nós. Deus às vezes coloca pedras, vamos dizer assim, no meio do caminho, que a gente não sabe o que fazer, nem para onde ir e qual decisão tomar. E só para vocês entenderem um pouquinho, eu resolvi trazer aqui para vocês um mapa o que é o contexto dessa história aqui do apóstolo Paulo, que também foi impedido, então, pelo próprio Espírito de Deus de pregar e de anunciar a palavra ali nessa região da Ásia, ali da Bitínia. O mapa que eu coloco para vocês aqui é o mapa da segunda viagem do apóstolo Paulo. Essas linhas em vermelho, não sei se é isso, vai pegar. Essas linhas em vermelho que vocês conseguem ver aqui, é a rota que o apóstolo Paulo fez, então, nessa sua segunda viagem missionária. Partindo, então, saindo de Jerusalém, aqui embaixo, e subindo, então, aqui na Síria, Cilícia, na Galácia, e indo, então, até essa região aqui. Essa região aqui é onde se encontra a leitura que nós estamos fazendo aqui em Atos, no capítulo 16. Diz ali que eles estavam nessa região da Mísia. E o Espírito Santo, então, impediu que eles fossem pregar a palavra na Ásia, que seria nesta região aqui assim, aqui acima. Então, no versículo 7 diz assim: defrontando Mísia, aqui, tentavam ir para a Bitínia. Essa flecha preta aqui, ó. Vocês conseguem ver? Aqui, ó, Bitínia aqui, ó. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, tendo contornado essa região da Mísia, eles foram até Troade. Troade está aqui circulado, né, em preto. E ali, então, quando chegaram à região de Troade, a cidade de Troade, diz o versículo 9 que à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual ele viu um homem da região da Macedônia parado de pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, até aquele momento, Deus havia dito 2 nãos para o apóstolo Paulo. Primeiro, eles tentaram ir para o norte, o texto não diz porquê, mas só diz que Deus, o Espírito Santo, estava impedindo. Depois, o texto diz que eles queriam ir para a Bitínia, para a direita ali, mas também parecia que o Espírito Santo não queria que eles fossem para lá, por algum motivo, por alguma questão. E aí, à noite, Paulo teve essa visão de um homem lá da Macedônia. Aqui está meio cortado, mas aqui a palavra inteira é Macedônia. Neste quadradinho azul aqui começa então a região da Macedônia. Nesta região, ali então da Macedônia, veio a Paulo um homem desta região que estava dizendo: passa a Macedônia, ou seja, vá ali na direção da esquerda e não da direita, praticamente assim. E diz o texto então no versículo 10, que assim que teve a visão, imediatamente eles procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para anunciar o evangelho, então, naquela região. Então, depois de 2 vezes onde Deus colocou, podemos dizer assim, talvez uma pedra no meio do caminho, dizendo: não, vocês não é para ir por este lado, mas Deus traçou um novo destino, uma nova rota para eles. Por meio de uma visão, ao apóstolo Paulo dizer: vocês devem ir para a Macedônia. E assim eles foram. E aí eles chegaram, então, na cidade de Filipos, bem aqui em cima, está bem pequenininho, mas vocês... aqui fica a cidade de Filipos. Então, diz o texto que partiram dali, então, para a cidade de Filipos, a primeira cidade ali do distrito da Macedônia. E nessa cidade, então, eles permaneceram alguns dias. No sábado, então, eles foram para junto do rio e ali sentaram-se e encontraram algumas mulheres. E começaram a falar com essas mulheres. E no meio dessas mulheres, então, tinha uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, que era vendedora de púrpura, que era muito temente a Deus. E ela escutava, então, ali a pregação de Paulo e dos seus companheiros. E aí diz o texto que o Senhor abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia.
Então Deus impediu eles de ir para a Macedônia, para o norte, porque era para eles ir para a Macedônia. E lá então eles encontraram essa mulher chamada Lídia, na cidade de Filipos. Essa mulher ouvia com atenção. E depois disso, ela foi batizada. E toda a sua casa foi batizada junto com ela. Ou seja, toda a família de Lídia, né, pertenceu, agora a partir daquele momento, pertenciam ao grupo de cristãos. E ali, a partir daquele momento, na cidade de Filipos, então, começou a se criar uma igreja e a palavra de Deus começou a ser anunciada naquela região e muitos vieram a crer, muitas pessoas vieram a ser salvas por meio justamente disso. Desse primeiro não de Deus, mas depois dessa orientação para os seus apóstolos e aonde eles deveriam seguir. E diz o texto, né, terminando assim, que a mulher, né, chamada Lídia, disse: olha, se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, vocês agora vão até a minha casa e vocês vão ficar lá comigo. E assim ocorreu. E a partir daquele momento, Deus, então, como eu disse, abriu ali uma nova igreja. E nós temos até mesmo uma carta bastante conhecida no Novo Testamento, que é a carta chamada Carta aos Filipenses, né? Que são os cidadãos da cidade de Filipos, cristãos da cidade de Filipos. Ou seja, Deus ali abriu o coração aos filipenses. Deus trouxe a mensagem aos filipenses. Deus assim conduziu a vida deles. E assim Deus também conduz a nossa vida. Muitas vezes a gente não sabe ou não entende em determinadas situações por que muitas vezes algo de errado, vou botar entre aspas, algo de errado ou algo de ruim acontece. Alguma aflição, alguma doença, às vezes a morte de algum ente querido, nos impede de fazer alguma coisa que nós muitas vezes queremos. Mas Deus, Ele sabe os nossos caminhos. E quando nós não sabemos o que fazer ou para onde ir, Deus é que sabe. É Deus que nos guia em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E por isso, nós sempre nos devemos colocar sob a orientação de Deus, sob a luz de Deus, pedindo que Deus ilumine os nossos caminhos, ilumine os nossos pensamentos para saber aonde nós devemos seguir, aonde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, ou até mesmo deixar de fazer, como no caso do apóstolo Paulo, onde eles queriam muito ir para a Ásia, para a Bitínia, mas Deus disse não. Vocês não vão para lá, porque eu quero que vocês vão para Macedônia. Eu quero que vocês vão para outro lugar. Porque lá tem corações e tem pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. E assim na nossa vida, muitas vezes a gente também, como eu disse, não sabe, em alguns momentos, o que fazer, o que falar, o que não fazer, o que não falar. Mas por isso devemos sempre, sempre estar e nos colocar sob a orientação divina. Pedir que Deus Espírito Santo nos guie a nossa vida, guie os nossos pensamentos, para que Ele diga para onde nós devemos ir, o que fazer, o que não fazer, e assim estar e nos colocar sob a sua orientação divina. E Deus, assim Ele o faz. E como é maravilhoso saber que nós temos um Deus que, né, como diz no Salmo 67, nós lemos antes, né, o Deus gracioso que faz resplandecer sobre nós o seu rosto. Isso significa que Ele está resplandecendo, Ele está guiando, Ele está iluminando a nossa vida nas nossas tomadas de decisões. E assim deve ser. Mas principalmente, não somente nas decisões corriqueiras do nosso dia a dia, mas nós, como igreja, temos que entender o principal, que todas as coisas acontecem segundo e conforme a vontade de Deus. Não conforme nós queremos, porque ali o apóstolo Paulo e os seus companheiros queriam muito uma coisa, mas Deus queria outra. Então todas as coisas que fazemos, todas elas sempre devem ser segundo a vontade de Deus. E assim nós oramos no Pai Nosso: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mas aí fica a pergunta: qual é a maior vontade de Deus? O que Deus mais quer para todos nós? Deus quer a nossa salvação. É isso que Deus quer. Deus diz na sua palavra, né, a vontade de Deus é esta: que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. É isso que Deus mais quer. Deus quer que todas as pessoas conheçam a sua palavra, conheçam o evangelho, conheçam a verdade da graça, do amor, da salvação em Cristo Jesus. E é para isso, e é sobre isso que nós devemos colocar e também pedir a orientação de Deus. Porque muitas pessoas pensam assim: não, mas o pastor é quem tem o dever de anunciar, de falar, de proclamar a palavra de Deus. Não, esse dever não é do pastor, esse dever é da igreja. É nossa missão, minha e de vocês também. De todos nós anunciarmos a palavra de Deus. Ah, mas pastor, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer, eu falar da palavra de Deus para outras pessoas? Eu também muitas vezes não sei o que falar.
Como eu disse antes, essa semana eu não sabia o que falar, eu não sabia o que dizer. Mas, novamente, nós temos que pedir, orar, pedir a Deus, me oriente, me guie. E assim Deus fez. Deus fez, Deus me orientou falando comigo. Mas não foi uma voz audível que Deus falou comigo. Deus falou comigo por meio da sua palavra. Aqui Deus falou comigo. Porque é aqui que Deus fala, esta é a palavra de Deus. Ou seja, essa é a voz de Deus que nós realmente devemos ouvir. E por isso buscar a orientação nela. Diz no Salmo 119, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para iluminar os meus caminhos. E por isso todos nós, como igreja, temos essa missão de levar esta palavra para outras pessoas. Como nós cantamos antes neste hino, dá-nos a tua palavra. Dá-nos a tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a ti voltar. Levar realmente essa palavra pura, essa palavra libertadora que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Então, quando a gente não sabe o que dizer, o que falar, aonde ir, peçam ajuda a Deus. Deus sabe, Deus orienta, Deus assim faz. Dá-nos o teu pensamento. Nos ilumine o entendimento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, ao isolado e também ao próximo ajudar. O abandonado, o necessitado ao teu caminho levar e lhe falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar. Foi isso que os apóstolos fizeram ali para Lídia e muitas pessoas passaram a crer por meio desta pregação da palavra de Deus naquele lugar. E por isso nós também, assim, todos os dias, sempre devemos nos colocar diante de Deus, pedir orientação para Ele nos nossos caminhos. Porque, como nós lemos antes no Evangelho, em João capítulo 16, todo aquele que pede, recebe. Então peçam a orientação de Deus e Deus com certeza vai assim também conduzir os caminhos de vocês. Seja para mostrar às outras pessoas o Evangelho da graça, mas seja também nos demais momentos da vida de vocês, como eu disse, às vezes os momentos de dificuldade, de aflição, de sofrimento, de dor, de doença, de luto, Deus estará orientando vocês. E como nós também antes lemos em João 16, versículo 33, no mundo passais por aflições, por dificuldades, mas tende bom ânimo, tende coragem, diz Jesus. Eu venci o mundo. E é por causa dessa maravilhosa mensagem do Deus que venceu por nós podemos e devemos nos colocar diante da orientação de Deus. Quando nós não sabemos o que fazer ou para onde ir, Deus sabe, Deus assim nos orienta. E por fim, eu gostaria então de terminar essa mensagem de hoje dizendo o seguinte, nós vamos cantar depois no hino durante as ofertas, este hino aqui, Espelhos. Porque infelizmente nós temos muitas pessoas ainda que estão como rostos perdidos em meio à multidão, vidas sem rumo, ou seja, pessoas que realmente não sabem o que fazer. Pessoas que estão realmente perdidas em seus próprios pensamentos. Pessoas que pensam que talvez estão no caminho certo, mas estão rumo à condenação eterna. É nossa missão ser espelhos deste amor. Porque a gente não vê mais sorrisos, né? Quantos sorrisos não vejo mais? Falta de amor e falta de paz. O que eu posso fazer? Vem me dizer. É Deus que nos diz. Eu sei que é preciso falar do teu amor, levar a todos a graça do perdão e ainda é tempo de começar. Hoje é o momento de anunciar que tu és, Senhor, um Deus de amor, Jesus. Então vem fazer de mim um espelho de tua luz. Vem me dar palavras para poder testemunhar. Pois só tu, Senhor, transformas todo ser. Vem fazer de mim um espelho teu. Então essa é a nossa missão como igreja. Minha também como pastor, mas de vocês também, de todos nós anunciarmos e levarmos e sermos espelhos do grande amor de Deus, refletindo o amor de Deus para outras pessoas, a graça do perdão, porque tem muitas pessoas que infelizmente estão perdidas, que não sabem o que fazer, nem para onde ir, nem o que dizer. E nossa missão como cristãos é irmos em direção a essas pessoas. Que Deus oriente, capacite vocês em todos os momentos da vida de vocês. Peçam orientação e Deus iluminará. Peçam que Ele guie pelo caminho de vocês e Deus vai dizer e Deus vai mostrar. Busquem isso também por meio da palavra. Não esqueçam que é por meio da palavra de Deus que Deus fala conosco e Ele quer falar conosco diariamente. Na oração, nós falamos com Deus. E na palavra, Deus responde às nossas orações. E assim Ele nos guia e nos ilumina em todos os caminhos até a eternidade. Que Deus assim nos abençoe neste que é o nosso caminho, a verdade e a vida. Amém. Muito bem, querido irmão, talvez hoje você também esteja assim diante de portas fechadas, confuso sobre o que Deus está fazendo. Mas lembre-se, Paulo também não entendeu no começo. Foi só mais tarde que ele viu que Deus estava abrindo caminho para algo muito maior. Assim, quando Deus diz não a um plano nosso,
é porque ele está dizendo sim para algo melhor, algo que vai glorificar o seu nome e também alcançar muitas pessoas que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho. Por isso, eu peço que você também compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que sim a mensagem do Evangelho possa se expandir, assim também como aconteceu com o apóstolo Paulo. Não guarde para você, mas compartilhe também esse vídeo com outras pessoas. E se você considera importante, assim também se inscreva no canal, deixe um comentário dizendo se você já passou por algo semelhante, alguma situação onde é que você estava indo para um caminho e mudou de rota, se você entendeu que Deus também estava assim guiando e orientando você. Deixa aí nos comentários. E eu vou deixar aqui no vídeo, que no nosso último vídeo, onde eu falo sobre a importância da ascensão, uma data que às vezes é um pouco esquecida. Assim, que Deus abençoe você e lembre-se, mesmo quando você não entender, Deus está guiando você.